Glória a Deus. Bom demais estar aqui compartilhando a palavra. Queria que você abrisse sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 28. Essa história da criação você já conhece, você já sabe como que Deus fez, o que Deus fez durante os 6 dias ali, depois ele descansou. Mas tem alguns detalhes que é importante a gente lembrar. Deus ele fez a luz no primeiro dia, sim ou não? Mas o sol ele só fez no 4º dia. Então, quem é a luz que ilumina a nossa vida? Então, a luz que a gente anda debaixo dela não é a luz do sol. Até a palavra depois ela diz lá em Eclesiastes, se não me engano, que debaixo do sol não existe nada novo de novo, tudo acontece igualmente para todos. Mas eu quero lembrar a você que o que ilumina a sua vida é a luz do Senhor. É o sol da justiça, o próprio Senhor Jesus. E eu entendo que quando Deus ele fez toda a criação, ele chegou em um determinado momento, bem no verso 28, ele disse: Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então perceba que Deus ele orientou o homem a fazer o seguinte. Primeiramente ele abençoou e falou, olha, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Esse sejam fecundos é no sentido de frutificar. Então assim, o fruto, ele não vem a ser fruto só quando ele vem para fora, ele tem todo um processo para ele se tornar um fruto. Só que a gente não pode multiplicar aquilo que ainda não frutificou. A gente tem que gerar isso dentro de nós, gerar algo em Deus, para então vir para fora multiplicar. E quando a gente multiplica aquilo que Deus coloca na nossa mão, seja dinheiro, seja otimização do seu tempo, as pessoas que você anda, aquilo que Deus dá para você, como revelação, você compartilha, você multiplica na vida dos irmãos, e às vezes vem sobre você uma certa glória, as pessoas te agradecem, olha, você foi bênção na minha vida, ou então a sua empresa está bombando, você tá colocando mais pessoas para trabalhar, você está multiplicando aquilo que Deus confiou primeiramente na sua mão. E aí você tem a opção de dar a glória para Deus ou tomar a glória para você mesmo. E aqui Deus fala assim, olha, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Esse sujeitem-na é traga de volta para mim, traga a glória diante de mim. Então quando Deus ele coloca algo em você, você tem um processo de gerar, você tem um processo de tornar um fruto, multiplicar isso no lugar que você está, mas é o nosso dever, como cristão sábio, voltar e trazer de volta para Deus. Deus, eu entrego aqui. Você tem um filho? Entrega o seu filho. Deus, o Senhor me deu um filho, eu estou sujeitando ele na sua presença. Por quê? Porque o homem, se ele não seguir o caminho original, ele vai repetir o mesmo pecado que Adão e Eva cometeu. E aqui ele fala assim, olha, tenham domínio sobre os peixes, as aves e sobre todo animal que rasteja na terra. Então você vê que o homem vem, ele não entende muito bem sobre essa questão do domínio, porque quando a serpente vem para enganar Eva, ele não exerceu o domínio sobre a serpente. Ele se deixou levar para o que ela disse. Só que tem um fato aqui na narração original, na criação, que é tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos cultivar. Mas tudo aquilo que Deus faz, já está pronto. Ele fez um homem, deu domínio para ele, e Gênesis 2:5 fala que ele plantou o homem aonde? Num lugar que não tinha plantas e alimentos. Gênesis 2:5. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda não havia erva do campo, nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e ainda também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Esse era o cenário original. Mas quando ele fala que ele fez o jardim, lá no verso 8 ele fala, mas o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, em direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Aí do solo, no verso 9, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista
e boas para o alimento. Perceba que quando Deus ele fez brotar, ele fez todas as árvores boas, agradáveis à vista e boas para o alimento. Sim ou não? Guarda isso aí. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que Deus fez? Ele preparou um ambiente onde o homem ele já podia se alimentar daquilo ali. O homem tinha que cultivar, tinha que regar, tinha que cuidar, mas Deus ele preparou um ambiente pronto para o homem viver. E o que ele faz? Ele coloca duas árvores no meio, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá em Gênesis 3, verso 1, diz, mas a serpente, mais astuta que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Percebe isso aqui. Uma verdade adulterada, ela se torna mentira. Uma verdade manipulada, ela se torna mentira. Satanás, ele não vai tentar pegar a gente com uma mentira escancarada. Ele vem, pega uma palavra do Senhor, coloca 2, 3 palavras no meio e vem nos enganando. Qual que é um dos efeitos, causas e efeitos que a religiosidade tem feito no nosso tempo? Através de Satanás, na mente de grandes líderes manipuladores, tem pegado a palavra de Deus, adulterado ela, embalado ela de uma forma que aquele que não conhece a palavra vai comprar a ideia, então a palavra ela passa a ser adulterada, e o homem, o cristão, dentro da igreja, no banco da igreja, ele vive uma vida cristã em desacordo com a vontade de Deus, porque ele não foi na palavra checar o que Deus realmente disse. Então ele começa a se alimentar de palavras adulteradas. Então o que eu tenho para dizer para você, eu digo para mim. Eu estava numa conferência lá em Itajaí, e o Dan Duque, que é o pastor Luiz Hermínio, de 79 anos, ele disse, olha, tem 10 anos que eu comecei a checar na minha Bíblia se tudo que me ensinaram foi certo. Se tudo que me ensinaram ao longo da caminhada cristã estava de fato na Bíblia. E ele falou, eu me decepcionei muito, porque a maioria das coisas que me ensinaram não estavam na Bíblia. O quê? Eram palavras adulteradas. Só que aí a mulher fala o quê? Olha, a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele. Sim ou não? Sim. Mas ela fala, nem tocar nele, para que não venha morrer. Então, quando você se permite estar em contato com a palavra adulterada, inconscientemente você vai adulterar o que Deus disse para você. Porque Deus não falou que não podia tocar. Deus falou assim, não coma. Ponto final. Tinham 2 árvores, mas não coma dessa. Então a gente não pode estar diante de uma palavra adulterada, com viés de manipulação, com viés de religiosidade, para que a gente não venha adulterar e passar essa mensagem adulterada para a próxima geração. E dessa forma a gente não vai sujeitar a Deus aquilo que Deus nos confiou. Você está me entendendo? É muito forte isso aqui. São detalhes. Deus é Deus de detalhes. Então a gente não pode chegar e falar, Deus mandou fazer isso. Muito menos colocar outra pessoa fazer algo que Deus nos falou, estabelecer um padrão que Deus cobrou de nós para um terceiro. Porque senão estamos criando o quê? Igual eu sempre falo com o Saulo, estamos criando mais uma religião. E tornando mais religiosos do que aqueles religiosos que nós conhecemos. Então nós não podemos cobrar de alguém uma santidade, uma salvação por alguns princípios que nem nós mesmos fomos salvos por eles. Nós não podemos adulterar uma palavra e passar essa palavra para a próxima geração. Só que olha o que acontece. Gênesis 1, 26, a palavra do Senhor diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre tudo, sobre os peixes, sobre as aves, sobre o animal que rasteja, não sobre as pessoas.
Nós não temos domínio sobre as pessoas. Essa palavra domínio, ela vem do hebraico, segundo a concordância de Strong, radá, que significa subjugar, prevalecer contra. Quando a serpente veio enganar Eva, enganar o homem, o que ele tinha na mão para acabar com aquilo? O domínio. Mas ele não exerceu. Então, determinadas áreas da nossa vida, situações difíceis que passamos, crises emocionais, crises existenciais, crises financeiras, crise de criação de filhos, temas que vêm nos atacando, nos afrontando, trazendo medo. O que Deus diz? Olha, você tem o domínio na mão, abra sua boca e profetiza contra isso. Porque quando Jesus foi lutar com Satanás aonde no deserto, foi só 3 conversas. Papu, 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 acabou, pronto, chega. Exerça o domínio que Deus te deu através da palavra dele. Quando ele chega no verso 1, no verso 28, ele fala que tem Gênesis 3, 16, desculpa. Depois da queda, ele fala assim para a mulher, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Esse governo do hebraico, ele vem masal, que significa, de fato, governar, assim como o sol governa o dia. Como que aconteceu a queda? Satanás chegou aonde? Na Adão primeiro ou na mulher? Na mulher. E ele chegou e Deus deu uma sentença para cada um depois que ele chegou no jardim. Essa sentença deu ao homem o governo sobre a mulher. Diferentemente de domínio. Então o homem não vai prevalecer contra a mulher. Ele vai governar a mulher, mas ele vai prevalecer contra quem? As hostes do mal. E aí ele chega, o que Deus faz quando ele chega no jardim? Onde você está, no verso 9? Ele respondeu, eu ouvi a tua voz e porque estava nu, eu tive medo. E Deus perguntou, quem disse para você que você estava nu? Você comeu da árvore na qual eu ordenei para que não comesse? Aí o homem fala, a mulher que tu me deste para estar comigo me deu da árvore, do fruto da árvore e eu comi. E o Senhor disse à mulher, por que você fez isso? O que é isso que você fez? A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, pega uma chave aqui comigo. Deus sempre vai dar uma oportunidade para você se redimir. Para Satanás não. Olha o que ele fala aqui. Adão, onde você está? Ouvi a sua voz e tive medo. Porque eu estava nu. Quem disse que você estava nu? Ele comeu da árvore que a mulher que tu me deste. Beleza. Então ele foi na mulher. O que é isso que você fez? A mulher respondeu. A serpente me enganou e eu comi. Ele fez pergunta, sim ou não? Quando ele chegou na serpente, ele falou, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais. Ponto final. O que a gente tem que entender? Que os nossos pecados, eles vão nos afastar de Deus à medida que nós não reconhecemos o perdão que temos na mesa. Porque não importa o tamanho do pecado que você comete, mas é o tamanho do perdão que você rejeita. Você está me entendendo? Porque Deus ele chegou, ele faz uma pergunta, ele começa um diálogo ali com Adão, começa um diálogo com Eva, ok, normal. Mas quando ele chega na serpente, que é o Satanás, direto e reto. Decisivamente, você está condenado. E aí, para cada ato, uma sentença. O que ele fez para a serpente? Você é maldito em todos os animais, você rastejará sobre o seu ventre. Aí, teologicamente, arqueologicamente falando, da serpente naquela época, ela tinha patas, tinha alguns estudos, alguma coisa do sentido. Mas fato é, ela era um animal que rasteja. E agora ele se tornou o quê? Maldita. E ele fala aqui, ó, e comerá pó todos os dias da sua vida. Por inimizade entre você e a mulher, aí começa uma profecia a longa distância, que vem falando de Jesus. Ó, por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então pega aqui comigo uma coisa. Ele dá o direito para a serpente comer de quê? De pó. Sim ou não? Beleza. O homem é feito de quê? De pó. Antes de termos vida, que só passamos a ter vida a partir de quando Deus soprou em nós o fôlego de vida, que foi o Espírito. Então nós temos parte pó da terra e parte glória do céu, que é o próprio Espírito de Deus. Pegou?
Então nós somos pó e somos glória. Tem dias que acordamos tristes, sim ou não? Tem dia que acordamos baqueado, chateado, olhando só para os problemas terrenos. Tem dias que acordamos lá no céu. Jesus vai voltar, eu amo Jesus, glória a Deus e aleluia. Todo mundo é assim. Não tem nada mais humano do que ser isso. Não tem nada mais espiritual do que ser humano. Então a gente tem as duas naturezas, só que nós temos o direito, o poder de exercer a autoridade que Deus nos deu por aceitarmos Jesus e sermos filhos de Deus, de exercer o domínio sobre isso. Porque senão, se a gente viver só nessa terra, assim como o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, se a sua esperança é só para as coisas dessa terra, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Então, se a gente ficar só olhando para essa terra, dando a nossa natureza de pó para o mundo, Satanás vai ter o direito de comer da gente. E eu acho que ele ficou muito grande, porque quando chega em Apocalipse 12, ele fala que o dragão era a antiga serpente. Então a serpente ela virou um dragão. De tanto se alimentar da humanidade, de tanto se alimentar da nossa natureza. E ele chega na mulher e fala, Deus fala, aumentarei muito seus sofrimentos da gravidez, com dor você dará à luz aos filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Beleza. Qual que é o governo que o homem exerce sobre a vida da mulher? Assim como o sol exerce para o dia. Não é contra a mulher, mas aqui ele chega no homem e fala assim, Adão, por você ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido a árvore que eu ordenei, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra. Então, o homem, ele tem que ter a sabedoria de exercer um governo sobre a casa, sobre a mulher. É ele que tem que buscar mais do que a mulher. Ele que tem que se entregar mais, ele tem que trazer a revelação, a direção. E se ele estiver muito louco, a mulher ora. Se o homem estiver errado, Deus vai tocar no coração dele, sim ou não? Quantas vezes eu falei coisas lá em casa e a Ju falou, amor, tá, beleza, tô junto, beleza. Ela foi lá pro quarto e falou, Rodolfo tá doido. Rodolfo tá doido. Algumas vezes sim, mas algumas vezes eu estava certo. Por quê? Porque eu estava fiel naquilo que eu tinha ouvido de Deus. Então o governo que a gente exerce na nossa casa é o mesmo governo do sol que ilumina o dia. É dar o quê? O tempo, é dar a direção. Olha, agora é hora de acordar, agora é hora de comer, meio-dia, agora é hora de dormir. Esse é o nosso governo. E assim sobre os filhos. Por quê? Porque senão a gente não vai estar exercendo o governo que Deus nos deu e permitindo que outra vez Satanás engane os nossos filhos. Mas lá no verso 21, eu estava falando com o Saulo essa semana, eu achei interessante que foi assim, ó. Algumas pessoas acreditam que a graça ela é uma virtude do Novo Testamento. Eu acredito que a graça ela foi manifestada durante toda a história da humanidade. Vou falar para você, está lá no Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. E aí você sabe, ele colocou ele para fora, colocou os querubins, colocou a espada flamejante. Como que Deus fez roupas de peles para Adão e Eva, Dimas? Ele sacrificou um animal. E Deus já começa a falar como que seria o sacrifício. Olha, eu vou cuidar de você. Eu vou matar um animal, eu vou arrancar o couro, eu vou curtir o couro, eu vou fazer a roupa de pele, porque eles estavam vestidos com roupas de figueira, de árvores. Mas para onde eles iam, a trajetória era longa. Eles precisavam de uma roupa mais apropriada. Então eu vejo que a graça, ela se manifesta na primeira vez na humanidade quando Deus faz uma roupa para Adão e Eva. Por isso que eu digo, não é o tamanho do pecado que a gente comete. É o tamanho do perdão que a gente rejeita. Eles perderam aquela presença esplendorosa, grandiosa. Mas eles saíram ainda com a proteção de Deus. Eles saíram assim, olha, agora vocês vão precisar achar o caminho de volta. Por quê? Olha o que estava falando no verso 24. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins
a leste do jardim, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Quem é o caminho da árvore da vida? O que ele faz? Ele fala assim, ó, agora eu vou ter que guardar o caminho porque vocês não podem mais ser imortais conhecendo o que vocês conhecem. Vocês precisam agora achar um caminho, o verdadeiro e vivo caminho, para voltar para essa árvore da vida. Porque ele fala assim, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que este estenda a mão e toma também da árvore da vida. Coma e viva eternamente. O problema não era ficar simplesmente ali. O problema é que depois da desobediência, eles vivessem eternamente sem uma remissão. Agora, abra comigo Lucas 23, 28. Para contextualizar você, Jesus ele estava indo para ser crucificado. Ele já estava ali no processo. E as mulheres chorando e tudo mais. Lucas 23, 28. As pessoas chorando, alguns já tinham fugido, os discípulos já tinham tudo espalhado, só João ali na espreita. E ele falou, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Aos manos. Porque virão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caiam de cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? O que é a madeira verde? Senão uma árvore. Madeira é extraída da árvore, mas ela só se torna seca depois que ela é tirada da árvore. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que o próprio Jesus disse, eu sou a árvore da vida. Eu sou a árvore da vida. Então não tem como a gente comer da árvore da vida, não exercendo domínio sobre Satanás, não obedecendo a palavra de Deus, sem adulterar a palavra de Deus. Porque vivemos constantemente na mesma situação que Adão viveu. Deus diz uma coisa, a gente quer fazer outra. Deus diz de um jeito, a gente entende de outro. A gente quer comer de Jesus, a gente quer se alimentar de Jesus, mas a gente ainda quer dar chance e ouvido para as coisas que nos afligem nesse mundo. O que Jesus disse? Aquele que comer de mim, viverá. Por isso que Apocalipse 2,7 diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esse é lindo demais. Não tem como a gente não se emocionar, a gente não entrar de volta nesse cenário e entender que um dia nós estaremos naquele lugar. Eu fico imaginando aquela fila de gente querendo falar com Jesus. Tirar foto com Jesus. Ô Jesus, dá uma selfie. Ele fala, não, meu filho, nós tem tempo demais agora para ficar junto. Nós tem tempo demais. E algo que o Luiz Hermínio fala, que mexeu comigo muito. Ele fala assim, como que você quer passar a eternidade com Jesus se você não tem tempo para passar com Ele aqui na Terra? Então a gente não tem que esperar um dia a eternidade, porque nós já estamos vivendo a eternidade, só que do lado de cá. Nós não vamos chegar um dia, agora vamos viver a eternidade, não. A eternidade ela é o quê? Ela é infinita. Se a gente entender isso, a nossa vida vai ser só um lado de cada porta. Quando a gente morrer, a gente vai atravessar a porta. Mas a gente tem que ver do lado de cá a árvore da vida. A gente tem que se alimentar dela, a gente tem que estar nela, tem que exercer domínio sobre as hostes do mal. E parar de adulterar a palavra do Senhor. E nesse sentido, quando a gente entende
que a gente precisa aceitar Jesus, nascer de novo. Aquilo que Jesus falou para Nicodemos, olha, você tem que nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, a gente entende essa vida, a gente se torna o quê? Uma parte do corpo, aquilo que nós falamos aqui há dias. Ó. Nós nos tornamos uma parte do corpo, nós não nos tornamos o corpo de Cristo. Eu não sou o corpo de Cristo. Eu e você somos o corpo de Cristo. Daí a importância de estarmos juntos, falando da palavra, se alimentando da palavra, compartilhando a palavra, porque é isso que o corpo faz, ele funciona em prol do movimento, da ideia que é do cabeça. Porque eu sou um membro do corpo, você é outro membro do corpo, mas um membro sozinho, ele não é corpo. Né, amor? Igual você falou, o único membro que anda sozinho é aquela mãozinha da família Adams. Você lembra? Um membro sozinho é só um membro. Lembra quando Deus levou, que nós pregamos semana passada, Deus levou o profeta no vale de ossos secos. Os ossos se tornaram um corpo, eles não se tornaram vários membros isolados, eles foram se juntando. Por isso que eu falo que a cobertura espiritual é o cabeça. Quem é o cabeça do corpo? Cristo. O cabeça do corpo não é o pastor presidente da denominação. O cabeça do corpo é Cristo. Então, se eu sou membro, você é outro membro, nós trabalhamos em prol do cabeça. Não importa se é pastor, não importa se é evangelista, não importa se é mestre, isso são títulos, isso são ministérios dentro da igreja. Mas nós seguimos e servimos o cabeça que é Cristo. Por isso que a gente precisa entender que quando Jesus voltar, ele vem buscar a noiva, ele vem buscar a igreja, e a igreja do hebraico, da palavra eclésia, ela significa chamados para fora, e não chamados para dentro. Então, quando entendemos isso, entendemos o quê? Que o nosso movimento tem que pregar o seguinte, olha, um dia nós saímos daquele lugar, mas lá dentro tem uma árvore da vida. Lá dentro tem um rei, tem um trono, que desse trono flui um rio. E é para lá que nós precisamos voltar. E trabalhar para levar essa mensagem da volta de Cristo. E não trazer ela só para dentro. Porque Jesus ele não vem buscar uma pessoa. Ele vem buscar a igreja. Ele vem buscar o corpo. E isso não quer dizer igreja X, igreja Y. Isso é coisa de cultura humana. Essencial às vezes, beleza. Mas nós não somos membros isolados. Nós não somos membros sozinhos. Nós somos um corpo, ligados um ao outro. Nesse sentido, eu quero que você abra Efésios 4 para mim, por favor. Aqui Paulo fala, por isso eu, prisioneiro do Senhor, lembrando que a maioria das cartas de Paulo ele escreveu preso, ele fala, peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito. Pausa aí. Quando nós lemos isso aqui, tendenciosamente, temos a ideia de que todos nós aqui somos um corpo e todos nós que estamos reunidos, juntados, congregados, somos um corpo só, beleza. Mas o contexto que Paulo falou era sobre os judeus e os gentios. Ele está falando assim, olha, Deus não faz acepção de pessoas. Tanto judeus quanto gentios, eles são um corpo só. Agora, se Paulo falava para esse contexto, por que muitas vezes nós temos a ideia, nós temos a cultura de separar pessoas do reino de Cristo por denominações e aquela denominação, aquilo não vai para o céu, aquilo é corpo, aquilo não é corpo, não pode misturar com um, não pode misturar com o outro. Isso não existe. Nós somos um corpo só. É isso que Paulo estava falando. E ele enfatiza muito. Ele fala,
Há um só corpo e um só Espírito, como também é só uma esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio e age por meio de todos e está em todos. Olha que lindo isso aqui. E muitas vezes a gente fica com ciúminho, com divisão, com implicância por denominações, por doutrinas, por visões. Sendo que nós somos chamados para levar isso aqui para quem não conhece. Porque se a pessoa ela está em uma denominação, está em uma igreja, é de se pensar que ela já conhece a Cristo. E às vezes a gente se fecha tanto na visão, tanto na denominação, na cartilha denominacional, que não levamos para quem está perdido, que não conhece que existe uma árvore da vida, que existe um caminho de volta. A gente barra muito nisso. E o que Paulo fala aqui? No verso 1 ele fala, viva de maneira digna da sua vocação. Então para a gente seguir no caminho, que Jesus não é a linha de chegada, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala da vida, ele está falando da linha de chegada. Mas ele também é o caminho. Então, nós vamos caminhar com ele enquanto vivermos. Essa é a intenção. O que a gente tem que fazer? Viver de maneira digna da nossa vocação. Existem coisas que Deus deu para você que só deu para você. Que você precisa viver de maneira digna aquilo que ele já te deu. Para quê? Para que você traga mais pessoas para o caminho. Não é mais pessoas para a denominação, é mais pessoas para o caminho. Porque às vezes você vai encontrar pessoas que você vai ver só uma vez na vida. Uma vez na vida, uma palavra sua vai mudar a vida dela, ela vai voltar ou vai entrar no caminho. Você está me entendendo? E às vezes a gente luta para colocar a pessoa onde? No banco da igreja e não no caminho. Nós precisamos deixar claro o caminho, deixar limpo o caminho, porque Jesus é o caminho, mas a igreja não é o pedágio. Nós não temos que cobrar algo das pessoas para elas entrarem no caminho. É só chamar, vem, cara, eu estou aqui, estou nesse caminho aqui, eu estou seguindo aquela árvore da vida lá, eu estou querendo voltar, eu estou vendo eu entrar naquele paraíso. Vem comigo. Por isso que o discipulado ele acontece no caminho. O pastoreio é no caminho. Não é com dia e hora marcada, é uma vida. E isso tem que ficar claro para a gente. No verso 2 ele fala, com toda humildade e mansidão, com longanimidade e suportando os uns aos outros em amor. Esse suportando não é o suporte que a gente gosta de entender, que é de tolerar. É o suporte daquela pessoa que, pelo amor de Deus, já teve, só eu que tenho não, né? Eu tenho umas pessoas que eu suporto mesmo, tem umas pessoas que eu tolero. Mas é de suportar, é de dar suporte, é de dar direção. Olha, tá caindo para cá, vamos pôr ela para cá, para ela voltar no caminho. Esse é o suporte que devemos dar. No verso 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Qual é essa unidade do Espírito que o apóstolo Paulo enfatiza para a gente? A unidade, ela não quer dizer que a pessoa ela vai concordar tudo uma com a outra. Que em muitos lugares é assim. Você tem que concordar, você tem que igual o Hitler fez, né? Quando ele fez tudo o que ele fez na Alemanha. As pessoas não tinham fé, tinham fideísmo. As pessoas, elas acreditavam e se sujeitavam a ele por medo de morrer. Não é essa a fé que Deus quer. A unidade do Espírito é a unidade do corpo. O corpo ele vai se manter em movimento, um ligado no outro. Mas às vezes eu não vou estar ligado em você, eu vou estar ligado nela que vai estar ligado em você. Essa é a unidade do Espírito. Em muitos lugares, para não perder a unidade, compromete a verdade. Você está me entendendo? Porque a igreja tem que ser unida, a igreja tem que estar na mesma visão, mas a unidade já tem que ser aonde? No Espírito. Não na visão terrena, mas na unidade no Espírito. A gente tem que andar no Espírito.
olhando a terra, mas andando na unidade do Espírito. Sabendo que a gente não domina as pessoas, sabendo que as pessoas não são nossas, sabendo que o cabeça é Cristo e é Ele que rege toda a unidade. E aí ele fala, há um só corpo, há um só Deus, há uma só fé, há um batismo. Lá no verso 10 ele fala, porque aquele que desceu é também o mesmo que subiu aos céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista de quê? Agora eu quero ligar isso aqui lá no tema inicial. Pega comigo. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, no verso 12, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Percebe isso aqui. Deus coloca o homem para fora, coloca a roupa nele e ele vai, e ele já tinha profetizado o plano de redenção. Você lembra? Ó, vai pisar a serpente, vai pisar o calcanhar, beleza. Toda a história bíblica, todas as vezes que Deus chamou um homem e colocou um homem nesse propósito, foi para um propósito coletivo. Então, sempre que Deus incomodar você em algo, não é para o seu bel prazer. É para trazer você na consciência coletiva a fim de que você atraia mais pessoas para essa visão, para essa mensagem de Cristo e colabore para o aperfeiçoamento dos santos. Porque a santificação não é tudo. A salvação não é tudo. Rodolfo, como assim? É só o início. Você não é salvo hoje e morre daqui 2 segundos. Algumas pessoas acontece isso. Mas existe um aperfeiçoamento dos santos. Então, na nossa caminhada, a gente tem que caminhar nesse aperfeiçoamento para que a gente não caia no mesmo erro de Adão e siga nos aperfeiçoando e aperfeiçoando a outros. Para quê? Para chegar no pleno conhecimento e na estatura de Cristo, na unidade da fé. Então, se o corpo de Cristo, a igreja, ficar brigando por coisas que não colaboram para esse aperfeiçoamento, a gente está apressando a volta de Cristo? Não. A gente está contribuindo para o cenário do fim? Está. Porque a palavra do Senhor diz, por causa da iniquidade, no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Então, o que é iniquidade? É fazer para Deus sem Deus. Então, quando a gente está nos autodenominando corpo de Cristo e difamando o Evangelho, não colaborando para o aperfeiçoamento, a gente está fazendo o quê? Com que muitos olhem e falem assim, é por isso que eu não vou na igreja, é por isso que eu não sou cristão, é por isso que eu não sou crente. Sendo que deveríamos estar colocando pessoas à nossa mesa, falando do amor de Cristo, abraçando, em vez de ficar perdendo tempo com picuinha, com crente. Porque tem muitos que estão perdidos, que não conhecem, que não é nem beber na fé ainda. E aqui Paulo fala, olha, até que a gente chegue ao estado de uma pessoa madura. E muitas vezes encontramos crentes que é igual um menino de 3 anos dando birra na fila do supermercado. Vai para a igreja só para Deus abençoar. Vai para Deus fazer barganha, vai para Deus colocar a maior nota do envelope achando que Deus é obrigado a responder a oração dele. Se a gente precisa fazer um jejum, gente, que façamos em adoração. Não estou falando que você não deve fazer um jejum para buscar algo de Deus. Não, não é isso. Mas não faça só por isso. Porque às vezes jejuamos só quando o trem está feio. Porque se a gente não tem um motivo para orar, a vida nos dá um motivo para orar loguinho. A gente precisa entender esse aperfeiçoamento para voltar ao estado original. Para voltar nesse lugar chamado paraíso, chamado reino.
Porque Deus não falou, a palavra do Senhor não diz que ele acabou com esse lugar. Ele fechou para que a gente não pudesse entrar e comer e viver eternamente. Mas Jesus disse, aquele que come de mim, certamente não morrerá. Então nós precisamos entender essa unidade do corpo, essa movimentação do corpo, esse aperfeiçoamento e voltar sempre, sempre, sempre na graça, no conhecimento, no poder, na presença do nosso Deus. Entender que Ele sempre se manifestou em amor, em graça, com misericórdia. Para encerrar, eu quero falar para você, não clame a Deus pelo amor, Ele já te ama. Não clame a Deus pelo amor. Entenda esse amor, que esse amor, Ele deu poder para mim e deu poder para você. Foi isso que Ele diz. Aquele que crê em mim será salvo. Eu dou o poder de se tornar filho. Esse é o poder de Deus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.